O objetivo desta aula é caracterizar tensão elétrica no fio e relacionar o trabalho das forças elétricas com a variação da energia potencial elétrica num aparelho inserido num circuito elétrico. O gerador estabelece uma tensão elétrica nas extremidades do fio, ou seja, ele fornece energia potencial elétrica às cargas livres, que faz com que essas cargas movimentem-se ordenadamente. Ou seja, é meio que ele empurra as cargas e ele faz com que essas cargas tenham um movimento ordenado. Essa figura, claro, é representativa e cômica. Um esquema mais real do que a gente está falando e o que a gente quer demonstrar é essa aqui. Nós temos então aqui um gerador, né? E esse gerador, ele tem polo positivo e polo negativo. Esse gerador ele é representado por duas barrinhas paralelas, uma menor e uma maior. A menor sempre é a negativa e a maior sempre é a positiva. A diferença de potencial, então, é dizer que no polo negativo nós temos o potencial elétrico 2 e no polo positivo nós temos o potencial elétrico 1. Isso é opcional, você pode usar 1 ou 2, X ou Y e etc. O que acontece aqui é que a gente tem que entender que o polo positivo, ou seja, o potencial do polo positivo é maior do que o potencial do polo negativo. Por isso que a gente diz que o polo negativo tem menor potencial e o polo positivo tem maior potencial. O que seria então a tensão elétrica, que também é chamada de diferença de potencial? A tensão elétrica então vai ser o polo de maior potencial subtraído pelo potencial menor. Ou seja, a gente fez uma diferença de potencial, daí que veio o nome, né? Essa diferença de potencial, então, é que possibilita o movimento ordenado das cargas no fio. Sem essa diferença de potencial, não há corrente, não se estabelece uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, ela é proveniente dessa diferença de potencial. Pois bem, à medida que essas cargas elétricas se movimentam dentro do condutor, aqui tem uma representação, essa energia potencial elétrica que a gente estava falando, que é recebida do gerador, se transforma em outro tipo de energia, né? Dependendo do uso que se faz dela. Pode ser, então, energia térmica, energia luminosa, química, etc. Vários tipos de energia. Aqui eu coloquei algumas representações, né? Energia luminosa, informações, por exemplo, a televisão. Ela converte energia elétrica em energia luminosa, visual. A energia sonora, por exemplo, né? O som, quando ele é ligado, ele transforma energia elétrica em energia sonora. Nós temos também energia elétrica convertida em energia mecânica e assim por diante. Pois é isso que acontece. A rapidez com que essa transformação de energia acontece é denominada potência elétrica. Então, quanto mais rápido ele consegue converter energia elétrica em outro tipo de energia, melhor é a potência do aparelho. Então, a potência elétrica é a grandeza física que representa energia elétrica consumida por unidade de tempo. Matematicamente falando, nós temos isso aqui. A potência elétrica, então, é a energia consumida por unidade de tempo. Quanto mais energia consome em menos tempo, mais rápido, mais potente o equipamento. A gente sabe que energia, seja ela energia mecânica, energia elétrica, energia potencial gravitacional, qualquer tipo de energia, nós medimos em joule e o tempo em segundo. Então, a unidade de medida de energia é o joule e o de tempo é o segundo. Quando a gente tem 1 joule por segundo, a gente tem 1 watts, né? Então, 1 watts ou 1 watts é 1 joule por segundo. A unidade de medida utilizada, então, para a potência vai ser o watts. Acontece que a energia elétrica, né, em específico,
Qualquer energia é igual ao trabalho. O que é o trabalho realizado no circuito elétrico? O trabalho vai ser a tensão elétrica por unidade de carga, ou seja, o quão essa diferença de potencial vai conseguir gerar um movimento nas cargas no circuito elétrico. A gente vai pegar essa informação e vai substituir nessa equação aqui. Vai ficar desta forma. Então, olha, tensão vezes diferença de carga, e embaixo aqui no denominador a gente tem um intervalo de tempo. Mas acontece que a gente já conhece essa expressão. Carga por tempo é a intensidade de corrente elétrica. Pois bem, já que a gente já conhece essa expressão, a gente pode substituir e a gente obtém aquela equação que foi no roteiro, né? A famosa PUI, o povo denomina assim. Bom, essa potência, então, é a tensão multiplicada pela corrente, né? Então, a potência, gente, é a tensão fornecida pelo gerador que gera uma corrente elétrica no circuito e possibilita que esse receptor ou esse dispositivo ligado no circuito funcione. Quanto maior a potência, por exemplo, de uma lâmpada, maior é a intensidade luminosa dela. Então, mais brilho ela tem, né? Falando da lâmpada incandescente, por exemplo. Nos aparelhos elétricos, costuma-se gravar a potência que o aparelho consome e a diferença de potencial a qual esse consumo é realizado. Por exemplo, quando você vai comprar um equipamento, vem essa informação aqui no aparelho. Por exemplo, aqui nós temos uma informação do chuveiro. Esse chuveiro, ele não é um chuveiro econômico, porque a classe dele é a F, né? Então, a potência desse chuveiro está em torno de 7.900. A potência nominal dele, porque essas informações de tensão e potência são conhecidas como valores nominais. Então, ele funciona apenas quando a tensão for de 220 volts. Uma tensão inferior a essa, ele não vai conseguir realizar toda a sua potência, que é de 7.500 watts. Então, a gente tem aí a potência nominal e a tensão nominal desse chuveiro. Ele não parece ser um chuveiro muito econômico, que a classe dele é a classe F. Nós temos aí outros tipos também de informações, né? Aqui nós temos uma lâmpada LED. Essa lâmpada ela tem uma potência de 30 watts e ela funciona tanto em uma tensão de 127 volts como numa tensão de 220 volts. Essa de 127 volts é a nossa de 110, por exemplo, né? E por que ela funciona em dois tipos de tensão? Porque esses aparelhos são chamados de bivolt. Exemplos sobre potência elétrica. No primeiro exemplo, em uma torradeira elétrica, vêm marcados os valores 1.000 watts e 127 volts. Determine a intensidade de corrente que atravessa a torradeira, considerando-a ligada corretamente. Bom, para resolver essa questão, então, nós vamos pegar a equação 5 do roteiro, né, que é a nossa famosa PUI. Bom, potência é a tensão do aparelho, da torradeira, no caso, vezes a corrente elétrica que atravessa o condutor. No caso aqui, o que a gente quer saber é a corrente. Portanto, a gente tem que saber a potência da torradeira e a tensão em que ela vai ser ligada. Isolamos a intensidade de corrente elétrica, né? Passando a tensão para o outro lado, tá multiplicando, passa dividindo, vai ficar assim, né? Então, corrente vai ser a potência em razão da tensão. Nós substituímos agora os valores. A potência da torradeira é de 1.000 watts e a tensão em que ela pode ser ligada é de 127 volts. Essa divisão, então, vai dar aproximadamente 7,9 ampere. É exatamente isso, muito simples de se calcular. O segundo exemplo, nas embalagens de aparelhos que funcionam com energia elétrica, é comum encontrar informações sobre potência e tensão. Identifique e destaque, né? Circule, por exemplo, essas informações nas embalagens a seguir. Então, nós temos aqui algumas embalagens num laptop, videogame, um ventilador, né? E um televisor. Onde estão essas informações que são chamadas de valores nominais, por exemplo? Estão aqui.
né? Então, aqui nós temos a potência, sabemos que o laptop é bivolt, ele funciona tanto numa tensão de 110 como de 220, exceto o ventilador, que não é bivolt, todo o restante é bivolt. Bom, terceiro exemplo e último, nós temos um aparelho alimentado sobre a diferença de potencial de 120 volts, né? E ele consome uma potência de 60 watts. Calcule a intensidade de corrente que percorre o aparelho. Mais uma vez, a gente quer calcular a intensidade de corrente. Então, para resolver, a gente vai utilizar aquela equação 5, já com a corrente isolada. E vamos substituir os valores que foram disponibilizados para a gente, tanto no enunciado da questão, como na figura ao lado. Então, a gente sabe que a potência é de 60 watts e a tensão é de 120 volts. Isso aí equivale a meio ampere.